Estar fora da vontade de Deus traz consequências sérias. Pastor Wander Gomes. Bom, essa frase parece meio óbvia, né? Mas se nós sabemos que estar fora da vontade de Deus traz consequências sérias, por que nós não procuramos saber qual é a vontade dele? E por que nós, muitas vezes, mesmo sabendo a vontade dele, a gente não vive nela? A verdade é que, na prática, muitas vezes a gente não acredita nas consequências que podem vir de nós não vivermos dentro da vontade de Deus. E a gente tem que tomar cuidado quando pensa sobre isso, porque muita gente tem uma visão de um Deus carrasco, um Deus que está olhando lá para o céu, um Deus da mitologia grega, muitas vezes, que está olhando lá para o lado do céu, só esperando você errar, para que quando você errar, ele dá aquela gargalhada, lá, ele errou, agora eu vou punir ele, pá! Aí lança um problemão na tua vida. Não, esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é exatamente o contrário. O Deus da Bíblia é um Deus que nos alerta. Olha só. Se você seguir por esse caminho, vai acontecer isso, isso e isso. Se você seguir por aquele caminho, vai acontecer isso, isso e isso. Se você seguir a minha vontade, então as consequências serão essas. Você pode até passar por um momento de dor, um momento de dificuldade, mas o seu caráter vai ser moldado e lá na frente você vai colher bons frutos disso. Agora, se você não for seguir na minha vontade, você será o seu próprio Deus, você será escravo do pecado que habita dentro de você, você seguirá por um caminho que nunca vai te fazer plenamente feliz. E aí você vai desperdiçar a sua vida, porque você não vai ter sido o que eu te criei para ser. É como um pai que vê uma criança querendo brincar com a tomada, sabe? Todo mundo que foi criança, eu imagino que você também em algum momento já quis botar o dedo na tomada. Já teve essa curiosidade. Eu, pelo menos quando era criança, já tive. E meus pais sempre falavam: Bruno, não bota o dedo na tomada, isso vai dar choque. Bruno, não bota o dedo na tomada, isso vai dar choque, vai doer, vai dar dodói. O que eu fiz? Botei o dedo na tomada. Uma vez só, para nunca mais. Por quê? Porque eu não ouvi os meus pais, eu fui lá, botei o dedo na tomada e me machuquei. E a gente com Deus é a mesma coisa. A gente lê na palavra e diz: não faça tal coisa. Ou até que a gente muitas vezes comete o erro de achar que pecar é só fazer o que é errado. Não. Pecar é não fazer o que é certo. Porque aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso peca. Então, muitas vezes Deus fala assim: olha só, o correto que você deve fazer em tal situação é isso. A palavra te revela, ela te mostra. E aí, quando você chega na situação, o que você faz? Ou você não faz nada, e omissão também é pecado, ou então você faz o que é errado. E aí o que acontece? Você sofre a consequência disso. E aí, como você sofre a consequência disso, muitas vezes você não assume a responsabilidade pelo seu erro e fala: como é que Deus me deixou passar por essa situação? Você não seguiu o ensinamento dele. Se você seguisse, provavelmente você não estaria nessa enrascada. Por exemplo, vamos botar um exemplo bem simples: a mentira, que é uma das coisas que mais destrói relacionamentos. Digamos que você vai e mente para o seu cônjuge. A palavra diz que mentir é pecado, que nós devemos ser verdadeiros um com o outro, que não há amor sem verdade. Então, você vai lá e mente. Porque você mentiu, a confiança do seu cônjuge em você diminui. E aí o seu cônjuge chega em um momento que você mente tanto que ele pede o divórcio ou quer terminar o relacionamento.
E aí você pergunta, Deus, mas por que que meu relacionamento está acabando? Se você seguisse o ensinamento de Deus e não mentisse, talvez esse relacionamento nunca acabasse. Ou então, se você amasse sua mulher como Cristo ama sua igreja, e você, mulher, fosse companheira do seu marido, que é o que significa a submissão da Bíblia, talvez seu relacionamento estivesse muito bem. Se vocês não tivessem segredos uns com os outros, e aí? E aí muitas vezes nós culpamos Deus. Ah, Deus, por que que eu fui despedido? Você servia ao seu chefe como se fosse a Deus? Por favor, seu chefe não é seu Deus, tá? Entenda. A Bíblia diz: servir aos seus senhores como se fosse ao Senhor. Ou seja, o nosso trabalho deve ser tratado de forma sagrada, como se a gente estivesse servindo a Deus. Então, se você for um bom empregado, se você for uma pessoa esforçada, que busca fazer o seu melhor, dificilmente você será despedido. Mas mesmo que seja despedido, você vai ter uma boa fama, então a chance de você conseguir um novo emprego é melhor. Mas você não quer trabalhar direito. Você quer ficar lendo a Bíblia na hora do trabalho. Você quer ficar enrolando na hora do trabalho. Por favor, você pode ler a Bíblia nos intervalos. Eu não estou dizendo isso. Eu estou falando na hora do trabalho. A hora que você vendeu para o seu empregador de estar trabalhando. E aí você depois reclama com Deus que é despedido. Será que você realmente ensinou e seguiu os ensinamentos da Bíblia? Haverão ocasiões que nós sofreremos exatamente porque nós seguimos esses ensinamentos. A igreja perseguida é o melhor exemplo disso. Eles sofrem as consequências de simplesmente seguirem a Cristo. Muitas vezes você vai ser, por exemplo, zoado aqui no Brasil, se você for cristão. Você é um homem cristão. Tenta dizer na sua roda de amigos que você não tem uma vida sexualmente ativa com a sua namorada. Difícil, né? Mas nem se compara com nossos irmãos sofrem lá na igreja perseguida, que simplesmente por serem cristãos eles são excluídos completamente da sociedade, são mortos, torturados, tal. Eles têm que pagar um preço muito grande por serem cristãos. Então fazer a vontade de Deus não é garantia de sucesso aos olhos humanos, mas nós teremos o verdadeiro sucesso, que é estar agradando a Deus. Porque agradar a Deus deveria ser a maior motivação da nossa vida. Sério, quando você ama alguém, você realmente não quer agradar essa pessoa? Você não quer ver essa pessoa feliz? Se você ama a Deus, por que você não vive uma vida que vai tirar sorrisos dele? Porque muitas vezes você prefere pecar do que agradar a ele. Será que você realmente ama a Deus? Então, assim, quando você desobedece a Deus, você pode sofrer as consequências sérias simplesmente porque você plantou pecado. E quem planta pecado colhe morte em algum momento. Mas muitas vezes, fazer a vontade de Deus também pode trazer consequências sérias. Porque você pode ser perseguido. Você pode sofrer por causa do nome de Cristo. Simplesmente por ser cristão. E qual a diferença dos dois? A diferença é que no primeiro, você está desagradando a Deus. Você está entristecendo o coração dele. No segundo, ele passa a ter orgulho de você. Sabe quando um filho se sacrifica e faz algo extraordinário, mas que dói, que cansa ele, mas ele passa por grandes sacrifícios, mas isso traz uma grande conquista? Isso não alegra o coração de um pai? Mesmo sabendo que o filho passou por algumas dores? Pensa num atleta olímpico. Quanto sacrifício um atleta olímpico faz até conseguir conquistar uma medalha? Mas imagina o orgulho de um pai ao ver o filho conquistando a medalha, mesmo vendo todas as dores que ele passou. É esse orgulho que vem no coração de Deus, quando ele vê a gente no meio da provação, sendo fiel a ele, e o nosso caráter sendo moldado, e nós nos tornando cada vez mais parecidos com Cristo.
Porque o objetivo de Deus é aquele versículo que é um dos mais distorcidos da Bíblia, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O bem não é a sua vontade. O bem não é você ficar confortável. O bem não é você estar felizinho, estar rico, estar... Não, o bem não é nada disso. O bem é ser desenvolvido dentro de você o caráter de Cristo. Então o objetivo de Deus é desenvolver em você o caráter de Cristo. Esse é o maior bem que Ele pode te dar. Ser semelhante a Jesus. Então, para de querer fazer com que as coisas fiquem bem para você, mas simplesmente confia na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Renove a sua mente e confie na vontade dele, porque a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável e vai contribuir para o seu bem. E o bem é te tornar semelhante a Cristo. Oremos. Senhor, perdão, ó Pai, por todas as vezes que nós não fazemos a Tua vontade, por todas as vezes que nós não somos o que o Senhor nos criou para sermos. Perdão todas as vezes pela nossa soberba, por nós acharmos que nós sabemos o que é melhor para nós do que o Senhor, e por isso a gente faz a nossa vontade, a vontade da nossa carne, e não a sua vontade. Perdão também, ó Pai, por todas as vezes que nós te culpamos, por coisas que nós plantamos e nós colhemos, coisas ruins, consequências ruins que nós plantamos e por isso nós colhemos. Perdão por não sermos maduros o suficiente para reconhecer que muitos dos problemas que nós enfrentamos na vida é simplesmente porque nós não fazemos a sua vontade e não agimos como o Senhor gostaria que nós agíssemos. Peço força também, ó Pai, para todas as vezes que nós sofrermos por fazer a Tua vontade. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos capacite para mantermos os olhos fixos em Ti, entendendo que até na dor o Senhor está moldando o nosso caráter para nos tornar mais semelhantes a Cristo. Porque esse é o maior bem que o Senhor pode nos dar. Essa é a maior bênção que o Senhor pode nos dar. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor Deus tão amoroso, um Pai tão amoroso que está sempre nos revelando a Tua vontade, está sempre nos mostrando como nós devemos agir. E tem colocou o Espírito Santo dentro de cada um de nós para nos guiar e nos mostrar qual é a Tua vontade. Perdão por muitas vezes tomarmos decisões sem consultar o Espírito Santo, sem lermos a Tua palavra, sem procurarmos outras pessoas que também têm o Espírito Santo dentro delas para nos aconselharem. E muitas vezes nos precipitarmos e tomarmos decisões que nós nos arrependemos para o resto da vida. Muitas delas que não têm jeito de serem consertadas, mas outras que o Senhor pode restaurar. Então, Pai, se essa pessoa tomar alguma decisão errada, está sofrendo as consequências dessa decisão, se há como o Senhor restaurar essa situação, dê sabedoria a ela, porque a Tua palavra também diz que quem pede recebe a Tua sabedoria. Então dê sabedoria a ela para resolver essa situação. Se não tem como ser resolvida, que simplesmente o Senhor console ela, a fortaleça, para que ela possa, a partir de hoje, plantar novas sementes, que vão gerar bons frutos no amanhã. Ajuda-nos, ó Pai, a vivermos conforme a Tua vontade. É o que eu lhe peço, já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Bom, uma coisa fundamental para fazer a vontade de Deus e não estar fora da vontade dele e não sofrer consequências sérias é simplesmente conhecer a vontade de Deus. E você não vai conhecer a vontade de Deus ouvindo podcast, ouvindo pregação. Isso até ajuda, mas você vai conhecer a vontade de Deus específica para a sua vida indo para o quarto. Então, terminando esse podcast, vai para o quarto, abre sua Bíblia e ouça Deus te revelando a vontade dele para a sua vida. Que Deus continue te abençoando. Fica na paz.